Dragões, stalkers, mocinhos apaixonados. Hoje a gente vai falar das maiores hypes literárias de 2025 e 2026. Oi pessoal, eu sou a Cici Freire e sejam bem-vindos ao Dicas da Cici. E hoje a gente vai falar sobre um movimento, que o Bookstagram, o BookTok, que as redes sociais fizeram em torno da forma como a gente lê e a influência nos estilos que estão bombando hoje em dia. Antes de eu continuar esse vídeo, se você curte aí ler, conversar, falar, debater, sofrer, chorar, tudo sobre livros e algumas coisas da vida no geral, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo e vai deixando comentários enquanto você for assistindo, porque isso é muito importante para mim. Se você usa muitas redes sociais, BookTok, Instagram, YouTube, e se você também frequenta as livrarias da sua região, com certeza em algum momento você se pegou pensando que parece que está todo mundo lendo o mesmo livro. E às vezes é isso mesmo. São livros que foram hypados pelos influenciadores e que estão no topo dos mais lidos, mais desejados, mais odiados, mais vendidos, Eles viraram os hypados. E aí a gente se pergunta, mas será que é bom mesmo ou tá todo mundo lendo só porque tá lendo? Eu, por exemplo, tenho alguns problemas com algumas autoras hypadas e não me desceu, não consegui, não funcionou. Pode sim ser que a gente esteja sendo puramente influenciado pelo algoritmo, mas hoje eu separei alguns estilos e até mesmo vou falar de alguns títulos e algumas autoras para que você me dê a sua opinião real e sincera ao final da nossa conversa. E aí eu vou tentar explicar para vocês, do meu ponto de vista, por que esses livros, esses temas fizeram e seguem fazendo tanto sucesso no mercado editorial nos últimos anos. Primeiro lugar, é esse tal de romantasia. Pô, mas o que é romantasia? Fantasia com romance? Não, gente, o buraco é um pouco mais embaixo. A gente está falando de livros que tem dragões, livros que tem mocinhas, livros que tem romance, que tem guerras, livros que praticamente viram sagas infinitas. Sim, é claro que é fantasia com romance, mas aí a gente vai ter dragão, reino mágico, fada, guerra, já falei, profecia, e personagens que acabam sempre emocionalmente destruídos. Inclusive, na minha opinião, parece que quanto mais trauma esses casais vivem, mais sucesso o livro faz. Comenta aqui pra mim se eu tô certa ou se eu tô errada. Eu acho que eu tô certa. As grandes responsáveis por essa explosão da romantasia no mercado foram e continuam sendo Sarah J. Maas e Rebecca Yarros. Então, Corte de Espinhos e Rosas e Quarta Asa estão aí, dominando os rankings. Não li Quarta Asa ainda. Corte de Espinhos, eu só li o primeiro volume. Mas eu vou remediar isso. Deixa eu terminar o ciclo de Avalon. A verdade é que Quarta Asa já foi um fenômeno e quando chegou a Tempestade de Ônix parece que consolidou essa febre, enquanto Corte de Espinhos e Rosas segue conquistando cada vez mais leitores e o gênero da romantasia vai se expandindo, tá? Eu leio fantasia, comecei assim a caminhar pela romantasia. Para mim ainda é um campo minado, porque eu não sei muito bem o que ler, mas eu estou recebendo algumas indicações, então já aproveita e já me indica aqui um livro que não seja nem Quarta Asa, nem Corte de Espinhos e Rosas, tá? Porque Quarta Asa eu ainda não comprei, Corte de Espinhos e Rosas, a série tá toda aqui, eu não li ainda. A segunda hype, que todo mundo achou que ia morrer, que não tinha fôlego, é o Dark Romance. E ele segue aí grandão, cada vez conquistando mais leitoras. Eu não. Eu nunca. Não consigo. A grande verdade é que esse gênero ele continua entre os mais vendidos, e aqui a gente tá falando de história de máfia, de stalker, de relacionamentos tóxicos, de personagens moralmente duvidosos, e tem aquela pegada que chama de anti-herói, mas pra mim é uma parada muito quebrada que não entra na minha cabeça, que eu não consigo gostar. Lembrando que esse canal aqui ainda é meu e eu tenho todo o direito de opinar sobre o que eu gosto e o que não gosto. E da mesma forma
que lá na Romantasia, quanto mais trauma o casal sofre, mais os leitores gostam. Aqui, quanto mais polêmica a história gera, mais o livro bomba, mais ele é lido, mais ele é divulgado, tá? A gente tem alguns casos como Assombrando a Adeline e os livros da Rina Kent também. Isso sem falar uns outros. Teve um que eu li do Peter Pan com a Wendy há uns anos atrás, que eu até gostei, mas depois eu parei pra pensar e falei assim, Senhor, o que é isso? O que tá acontecendo? Nunca mais eu li um dark romance na minha vida. Terceiro gênero, e aqui nem é um gênero, é a hype de uma autora, e a gente tá falando da Freida McFadden, que apareceu com A Empregada, O Diário da Empregada, Casamento da Empregada, Separação da Empregada, Filho da Empregada, e aí começou a colocar vários outros títulos, e como essa autora tem livro publicado. Em qualquer livraria que você entra, tem assim uma bancada inteira só com ela, uma prateleira inteira só com ela, e duvido que você não tenha lido um livro, ou pelo menos passado a mão e pensado assim, e se eu sucumbisse a essa tentação? E se eu me entregasse a essa hype? A Empregada acabou virando leitura quase que obrigatória entre os fãs do thriller. Eu gostei bastante, eu li acho que já uns 3 livros dela, mas depois a fórmula começou a ficar um pouco repetitiva e eu acabei dando um tempo. E ainda não assisti o filme que está passando no Telecine, mas estou me preparando para isso. Depois da Empregada veio um outro sucesso que é Nunca Minta, se eu não me engano, é Nunca Minta. E o ritmo de escrita, os plot twists conquistaram muito os fãs desse gênero. Então ela hypou e não vejo isso mudando daqui até o fim do ano. Ninguém contava com o retorno de Jogos Vorazes. E eles chegaram, literalmente devorando tudo. A galera tava achando que era uma franquia que estava encerrada, que não tinha mais nada para render, e aí apareceu Amanhecer na Colheita, focado na vida do Hamish. E a grande verdade é que esse livro ele vendeu milhões de exemplares, reacendeu o interesse na série, foi um dos maiores sucessos editoriais de 2025. Foi um livro que fez a galera correr para reler a saga inteira. Tô me segurando. Para surpresa geral também, os romances confortáveis, aqueles que colocam você numa zona de conforto, aquele que quando você começa, você já sabe que Maria vai terminar com João, voltaram à moda. E aí eu penso, depois de tanto livro pesado, de tanta guerra, tanto assassinato, tanto stalker, tanta máfia, tanto sofrimento, a gente está de novo no lugar de conforto. A verdade é que acho que os leitores eles começaram a procurar alguma coisa que fosse mais suave, porque o mundo aqui fora desse nosso encontro aqui nessa tela, fora das páginas dos livros também, o mundo não tá bacana, não tá confortável, e a gente quer alguma coisa para aquecer o coração. Então, os romances de zona de conforto, de amigos que se apaixonam, de cidade pequena, de segundas chances, voltaram a ganhar destaque na lista dos mais vendidos. E aí, Emily Henry e Abby Jimenez, elas encabeçam a lista. Não gosto muito das duas, não consegui. Emily Henry nem vou dar uma segunda chance, mas Abby Jimenez talvez eu leia mais alguma coisa, mas essas duas elas ficaram muito faladas e muito conhecidas e trouxeram muitos leitores de volta para o romance. Eu sou a menina que vai ler... A menina, gente... Eu sou a jovem senhora que vai ler Ellie Hazelwood e vai continuar gostando dela. Tem alguns outros autores que eu venho lendo, venho consumindo, não estou decorando o nome, inclusive eu estou lendo agora Rivais a Bordo, que eu não sei, minha cabeça não funciona, não consigo lembrar o nome da autora, é do Universo dos Livros, e eu estou adorando, que é justamente isso, colegas de trabalho, que ela não gosta dele e vai mudando no decorrer da leitura, num ambiente bacana, de viagem. Então, é aquele respiro que a gente precisa. E o que me deixou muito feliz também é que um dos meus gêneros favoritos, que é o romance de época, voltou a aparecer mais aí nas hypes das redes. Claro que ele não veio na mesma força da hype da romantasia, mas alguns booktokers, alguns bookstagrammers, alguns youtubers, booktubers, estão ajudando a divulgar mais esse gênero. Que também, a gente já começa o livro sabendo como que ele vai acabar. O mocinho vai ficar com a mocinha. Em raras ocasiões isso não acontece. E a gente tem aquele conforto. A gente está ali junto com a Tessa Dare, com Lisa Kypres, com Sarah McLean. Tem gente descobrindo, como eu descobri esse ano, a Judith McNaught. Então,
tem muito espaço para novas autoras, não, para autoras serem descobertas por novos leitores. São muitas autoras nesse nicho. E é um nicho aconchegante, é um nicho gostoso que merece todo o reconhecimento. Por último e não menos importante, um hype que teve no ano passado, que segue nesse ano, são as edições especiais. Tu já tem os livros na estante, mas lança lá uma edição especial, um box, um colecionável, um brinde, você vai lá e faz o quê? Compra. Vendeu aquele que estava na sua estante? Nem teve tempo, só foi lá e comprou. Compulsão é isso. A verdade é que o leitor ele não compra só pela história. Ele compra pela edição, pela capa dura, sabe? Pelos brindes, pela lombada colorida, pela sensação de ter algo diferente na sua estante. Algo diferente que você conhecia com uma outra roupagem. Você me entende? Eu mesma tenho boxes aqui que eu nunca abri, porque eu soube que se tirasse o livro da caixa, o livro engordava e não voltava. Então eu tenho os livros sozinhos e os livros do box. Maluca? Talvez. E o legal é que as editoras perceberam isso e começaram a investir nessas versões, nessas edições de luxo, nessas edições colecionáveis. Parabéns para elas e coitadinho do nosso bolso. E o que a gente pode concluir depois de toda essa conversa é que os influencers, porque sim, nós somos influencers, não importa que você tenha 5 seguidores, 15 seguidores, 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, se você está falando para alguém, se você está falando sobre livros, incentivando a comprar, contando histórias, você é um influenciador, tá? Então nós influenciadores mostramos o nosso poder ao mercado editorial. Não importa que o livro seja de 1980, não importa que o livro seja de anteontem, quando se começa a falar dele, divulgar esse livro, contar essa história, existe a chance dele ser hypado. O livro pode ser um completo desconhecido, se todo mundo falar, ele vai viralizar e acaba virando até um best-seller. Você já se deu conta do poder que você tem? E ao mesmo tempo, diferentes leitores buscam diferentes experiências. Tem gente que vai buscar os livros com dragões, tem gente que vai buscar os livros com relacionamentos tóxicos, tem gente que vai buscar os livros que tem um amorzinho gostosinho, tem gente que vai buscar o thriller, o suspense, o terror sanguinário. E a gente que gosta de romance de época e romance contemporâneo segue aqui com o coração quentinho, feliz de ver os dois de volta nas prateleiras das livrarias. E agora eu quero saber de você, qual foi a hype literária que eu falei aqui, que você achou a mais incrível, que você nem acreditava que ia ficar assim tão hypada. Além disso, eu tenho mais 2 perguntas. Qual foi aquela que te surpreendeu, que você falou, pô, eu não sabia que eu ia gostar, e qual foi aquela que você disse que, nem foi tudo isso? Pra mim, a que eu adorei ter de volta são os romances, tanto de época quanto os romances de conforto. A que eu achei que não é tudo isso é o dark romance, porque é uma coisa que não fala comigo, e a que me surpreendeu demais, essa tal de romantasia. Mas já me conta aqui, porque eu quero saber, na verdade eu sempre quero saber que eu não sou a única que não embarcou em alguma febre literária. E se você gosta de livros sem pressão, sem modinha, sem hype, né? Se você quer falar de livros como um todo, sem se importar se eles são ou não conhecidos, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário pra mim e fica ligado que em breve a gente tem um novo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.